Ok. Maravilha. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Satisfação imensa estar aqui com vocês para a nossa conversa. Nós vamos conversar hoje sobre fé na jornada. Então, primeiro aqui, para a gente falar sobre a nossa jornada, nós estamos atravessando, antes de entrar no tema propriamente dito, nós estamos atravessando o mês de janeiro branco. Boa noite, bem-vindas. E começando sobre o tema fé na jornada, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fé, sobre a jornada. E satisfação imensa estar aqui com vocês, como diz nosso mestre Jesus, em Mateus 18, 20. Se tiver dois ou mais reunidos no nosso nome, lá estarei. Então, com muita fé que aqui estamos amparados sobre toda essa espiritualidade amiga que nos ampara, sobre todos os irmãos que nessa casa de bênção, que é tão bom, né, meus irmãos, estar aqui nessa casa. Quando a gente está aqui, a gente se sente tão bem, se sente acolhido, e aí a gente consegue força para estar lá de fora e passar por todos os desafios que no entendimento espírita a gente já tem, que a gente tem que passar, e passar com mais força, com mais fé, conhecendo a nossa jornada. Sobre a jornada, então, estamos passando pelo mês de janeiro. E, assim como tem outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, o mês de janeiro traz o quê? O janeiro branco. E o janeiro branco cuida da nossa emoção, da nossa mentalidade, para que a gente tenha uma mente saudável. Então nós vamos conversar sobre isso. Hoje a gente entende o quê? O Brasil está no primeiro lugar no ranking da OMS como o país mais ansioso do mundo. E o que a gente tem que fazer da nossa parte? Porque tem vários fatores que influenciam essa questão da emoção. Então, tem corrupção que influencia nisso, tem desemprego, cenários econômicos, mas tudo isso está o quê? Fora do nosso alcance. E o que a gente pode fazer que está dentro do nosso alcance para a gente superar e continuar essa jornada? Um desses passos é estar dentro da casa espírita, dentro dessa comunidade que nos ampara, dentro da espiritualidade que nos ampara, dentro dos amigos que estão aqui, caminhando de mão dada, coisa mais bonita, né? Caminhar de mão dada junto com o irmão, tem coisa melhor. Então, como diz Jesus, onde tiver dois ou mais no meu nome, lá estarei. E aqui ele está nos amparando para a gente ter essa conversa, para a gente conversar sobre a fé também. A jornada e a fé, que juntos são a fé na jornada. E o que é a fé? Fé é uma palavra que origina do latim, que significa no latim fide. Se traduzindo no latim é fiel, ou fides, que significa fidelidade. Pergunto a vocês, meus irmãos, até que ponto estamos sendo fiéis? Estamos sendo fiéis à nossa casa? Estamos sendo fiéis ao nosso cônjuge? Estamos sendo fiéis ao irmão de caminhada que está precisando da gente? Ou somos fiéis só dentro da casa espírita? Estamos sendo fiéis a nós mesmos, aos nossos princípios? Damos valor ao que realmente rege o nosso princípio? Estamos sendo fiéis e fidedignos a Deus, ao ensinamento do nosso mestre maior, nosso Pai? Então vamos conversar sobre isso. Eu queria contar uma história aqui para vocês sobre a nossa conversa, sobre toda essa questão da fé, entre várias passagens que o nosso mestre Jesus nos deixou, de fé que temos na Bíblia. Tem uma muito bonita. Jesus validou, através de Mateus, capítulo 24, versículo 15, o profeta Daniel. O profeta Daniel que veio 2.500 ou 2.600 anos antes da gente, dependendo da forma do estudo que a gente for aprofundar, e 500 ou 600 anos antes de Cristo. O que Daniel diz? Daniel foi o profeta que Jesus informou que validou o Messias. Daniel que informou a vinda do Messias, entre várias outras coisas e várias outras profecias que Daniel tem. Então eu queria começar compartilhando essa história de Daniel com a gente, refletindo sobre essa história. Quem foi Daniel? O jovem, capaz, muito inteligente, que junto com Abednego e mais dois outros jovens foram recrutados para trabalhar no reino de Nabucodonosor, que mais tarde seria sucedido por Dario. Daniel, de extrema inteligência, de extrema competência, junto com os outros três jovens que foram recrutados para trabalhar nesse reino,
de início, já enfrentou o primeiro desafio dele. E qual que era o primeiro desafio de Daniel? No reino se exigia muita força física, muita força intelectual. Tinha que fazer várias atividades. E dentro disso, Daniel fazia uma alimentação diferenciada. Todos dentro do reino faziam uma alimentação à base de carne, de força. E ele não. Ele fazia uma alimentação à base de verduras e frutas. Apenas coisas que são originadas da terra. Isso não era aceito no rio. Então Daniel já teve o primeiro embate, onde que ele teve que usar o quê? Da sua influência, da sua inteligência, para contornar essa situação, e falou com o serviçal que o ajudasse nisso. Então ele falou: se você conseguir realmente estar no mesmo nível dos funcionários de alta patente, será permitido que a partir desse momento você faça essa sua alimentação. Daniel, com muita fé, conseguiu estar no mesmo nível de todos os outros funcionários com alimentação à base de verduras. E aí, dali já começou o destaque. Daniel se destacar dentro dos outros, Daniel superar o primeiro desafio dele. Mas logo em seguida, Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho não era bom. Era uma catástrofe. Chamou então o funcionário de mais alta patente e disse: eu quero que você determine qual que foi o meu sonho, me conte o que eu sonhei. E ele disse: sim, rei, vou te contar o que foi o seu sonho, mas primeiro me informe o que é. Me fala que nós vamos chamar os sábios mais sábios, nós vamos chamar os videntes mais experientes, para que ele conte para você o que foi o seu sonho. E ele disse: de forma nenhuma, a partir desse momento eu quero que você me fale o que eu sonhei. Então não foi possível que esse sonho do rei Nabucodonosor fosse determinado nem pelos funcionários, nem pelos sábios e nem pelos mestres que ali naquele reino viviam. Então ele determinou que todos aqueles fossem jogados na fornalha. E Daniel estava nesse pacote. Ele ia ser jogado na fornalha. E no dia seguinte, que estava previsto para ele ser jogado na fornalha, era uma previsão que isso acontecesse no dia seguinte. Então Daniel dormiu, e dentro dessa noite Daniel teve um sonho. Nesse sonho ele recebeu uma visita de um anjo. E esse anjo contou para ele o que aconteceu no sonho. Logo em seguida Daniel pediu ao funcionário de mais alta patente que fosse até o rei e desse a oportunidade, antes de ser jogado na fornalha junto com seus 3 amigos. Nabucodonosor deu a oportunidade para ele traduzir esse sonho. E ele falou assim: me fale, Daniel, qual foi o seu sonho? Que se você tiver razão nos seus sonhos, se isso for a verdade, te darei todo o ouro e vários cargos mais altos que o que você já almejou aqui. Então, Daniel disse o seguinte: Nabucodonosor, não quero seu ouro e não preciso de outro cargo, porque eu fui apenas um intermediário desse sonho. Quem que me falou do que aconteceu foi o anjo, através da mensagem de Deus. Então Daniel disse a Nabucodonosor que se ele não mudasse o comportamento da forma de lidar com as pessoas, da forma de tratar as pessoas diferentes, os seus funcionários, se ele começasse a mudar a visão de todas aquelas estátuas de ouro, começasse a valorizar todos os súditos, todos os funcionários, ele passaria a viver de forma não agradável. Portanto, o rei validou o sonho de Daniel. Então, um deles foram jogados na fornalha, e Daniel, mesmo sem pedir, conseguiu um cargo de mais alta patente do que ele já tinha lá. E a partir disso, Daniel começou a se destacar. Começou a se destacar, e Nabucodonosor não mudou seu comportamento. Continuou fazendo as mesmas atitudes e passou a vida conforme Daniel profetizou. Então, Daniel, com a sua alta patente, o que aconteceu com ele? Começou a criar inveja. Alguns outros funcionários do rei falaram: e agora? Se Daniel subir mais uma patente, ele pega meu cargo. O que eles começaram a fazer? Tramaram contra Daniel. E começaram a investigar a vida de Daniel profundamente, até achar um erro de Daniel. Porém, o que Daniel fazia? Orava de manhã, orava na hora do almoço e orava à noite. Daniel tinha uma conduta ética,
reta. Então, nenhum erro na vida de Daniel foi encontrado. Mas, persistente no mal, continuaram os funcionários a tramar contra Daniel. Então, eles fizeram o seguinte: fizeram o rei decretar um estatuto que a partir daquele momento ali não mais era permitido orar a Deus e simplesmente cultuar as estátuas e cultuar ao rei. Logo em seguida, Daniel continuou persistente na sua fé, continuou persistente na sua questão íntima, continuou orando a Deus. Nabucodonosor sabia da conduta ética de Daniel, mas já tinha criado um estatuto. Era de muito valor para rei Dario, que já tinha sido sucedido. Nabucodonosor tinha ficado para trás, mas o rei Dario sabia da conduta ética de Daniel e valorizava muito a conduta dele. Porém, já tinha sido criado o estatuto, e o que ele fez? Fez validar o estatuto dele. A partir daquele momento, Daniel foi jogado na cova dos leões. E dentro da cova dos leões, deixou ele e foi fechado com uma pedra. E o rei Dario voltou para o seu palácio, onde que dormiu aflito, até acordar no outro dia. E no outro dia, ao chegar lá, chamou por Daniel. Daniel! E Daniel respondeu: sim, meu rei. Os leões nada contra mim puderam fazer, nenhum arranhão eles me deram, porque meu Pai, o Criador, me protegeu contra eles. Então ele foi tirado da cova e o rei Dario mandou aqueles que tinham tramado contra eles se fossem jogados na cova dos leões. E Daniel continuou sua jornada de fé, sua jornada profética, com uma conduta ética na companhia do rei Dario. Com muita fé, venceu os leões. E essa é uma história bíblica que Jesus validou no Evangelho de Mateus. Existem várias formas de provar a existência da Babilônia, que foi onde que aconteceu essa história, que validam a história de Daniel, que validam pedras da época com o nome de Nabuco. Então, essa é uma história que traz também, meus irmãos, a nossa realidade. E o que é a comparação da nossa realidade? A gente reclama tantas vezes, né, do prefeito, do presidente, do governador. Mas se olhar o copo meio cheio, pelo menos no Brasil hoje, o maior buraco, o maior colo que nós vamos cair, andando na rua, estourando o pneu do carro e ter que emendar, né? A gente não tem mais aquelas covas de leão como antigamente. Então, olhando daqui para frente, a gente já está progredindo. Mas lá atrás, 2.500 anos atrás, o que tinha lá? Intermediários. Então, olha que interessante. Há 2.500 anos atrás existiam intermediários. E hoje, o que nós temos aqui? Quem que são os que nos vão amparar aqui? Quem que vai trazer o que a gente está buscando aqui? Cada um na sua forma. Às vezes, um com a sua energia positiva, do magnetismo, que vai colocar a mão ali sobre a gente. Às vezes, um com a clarividência, que vai ver e vai poder auxiliar alguns irmãos. Às vezes, nós mesmos, talvez, nos nossos sonhos, que sonhamos, e a partir de temos um discernimento de tomar uma decisão na nossa vida, alguma coisa que a gente tem que mudar. Cada um de nós estamos aqui por um motivo especial, né? O que a gente está buscando? O que está dentro da gente que está machucando? E que a gente precisa de direcionamento. E aqui os intermediários, como Daniel foi para a profecia de Jesus, como Daniel foi para o rei, estão todos aqui conforme a 2.500 anos atrás, conforme a outros estudos que a gente não vai entrar aqui, mas tem de 5.000 anos atrás. Estamos aqui e caminhando nessa evolução. Que vem Moisés, e que vem Jesus, e que vem o Espiritismo de Allan Kardec, e que vem outras coisas que estão para vir ainda pela frente que a gente não sabe, e quantas que vão vir ainda nesse passo. Um sabe disso uma vez, uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Então a gente passa por alguns desafios lá fora. Eu sou espírita e às vezes eu sou julgado. Eu sou espírita e às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou espírita. Acontece isso com nós, meus irmãos? Aconteceu hoje com nós? Talvez comigo? Tem que ter coragem, tem que ter jeito. Como que a gente faz? Como que é essa situação? Então,
são processos que a gente vai passar nessa jornada. Essa é uma jornada que a gente vai ter que enfrentar. Só que a verdade, onde que ela está? E a gente vai descobrir. Eu tenho um tio que é teólogo, e aí ele era muito católico, e minha tia ainda me aceita. Apesar dela ser muito católica, ela ainda gosta de mim. Está te validando? Ela gosta de mim, só que a gente discute. Eu falei, fala, não, eu não acredito e tudo mais. E aí? Será que quando chegar lá do outro lado a gente vai se encontrar lá, eu vou falar para você, e aí, estamos aqui agora, né? Então esse é um desafio da nossa vida, gente. Esse é um desafio que quem que tem fé realmente, nós temos que ter coragem para levar a doutrina. Nós temos que ter coragem de conversar com o irmão e falar para ele o que a gente realmente faz, o que a gente faz nessa jornada, o que a gente faz na casa espírita, o que a gente faz aqui? Caridade? Então, esse passo de fé, através de nós todos aqui que somos intermediários, levar a boa nova e entregar um pouquinho que a gente tem, entregar para ele para que a mente se expanda. E todos nós aqui temos essa oportunidade. Falar, olha, o meu processo foi assim, eu me curei dentro da casa espírita dessa forma, eu entrei lá dessa forma e saí dessa forma. Se não eu conheço o irmão que ele entrou lá dessa forma e saiu dessa forma. Então aqui, meus irmãos, é uma oportunidade muito grande. Quantos casos que a gente não conhece, que a pessoa não conseguiu ser curada no plano material, a gente dispensa os médicos, os médicos são um monte de via dupla, não é isso? A gente precisa do psicólogo, a gente precisa do médico, mas quantos que não foram curados no plano material e vieram ser curados aqui dentro? E quanto bem que isso não faz para a gente? Então por que às vezes a gente fica com vergonha de falar para os outros? De compartilhar nosso conhecimento? Essa é uma parte da jornada, porque dentro desse mundo que anda cada vez mais ansioso, mais acelerado, com mais casos de depressão, onde que está a fonte de cura? Onde que a gente vai achar a cura, gente, do que a gente está buscando? Dentro da gente, sim, mas fora também. Dentro da casa espírita, meus irmãos, com certeza. Aqui a gente tem a visão, a fé. O que pela psicologia determina que é uma das causas da depressão? Falta de propósito é uma das causas da depressão. Falta de direcionamento, falta de ocupação, tudo isso causa o quê? Depressão. Porque a pessoa se sente incapaz, inútil, ou então às vezes o quê? Tem tudo, estagnou, já não precisa de mais nada. Aí a gente olha assim, quantos artistas ricos, a gente olha para o cara, tem dinheiro, não deve ser bom. Eu acho que deve ser bom demais ter dinheiro. Até comendo, eu trabalho para isso, não desistir, eu continuar. O Chico fala, né? O Chico fala, você pode jogar na loteria, né? A história dele, vou entrar na história não, mas fala, você pode jogar um bilhetinho lá, inclusive o pai dele falou, ó, meu filho, teve um desafio, precisava comprar um remedinho lá, vocês sabem dessa história? Não? Então eu vou falar rapidinho aqui. O pai do Chico estava doente, estava mal, e aí o Chico tinha dinheiro da caridade, só que esse dinheiro ele não podia usar para nada pessoal. Então o que ele falou? Pai, sei que você está doente, pai, mas eu não posso usar esse dinheiro não. Esse dinheiro aqui é dos livros, eles vão para a caridade. Então o Emmanuel não permite que a gente use esse dinheiro. E aí o pai dele fica muito bravo com ele, fala, filho, deixa eu te falar, esse Espírito de Emmanuel, ele não sabe muita coisa não, filho. Vamos comprar. E ele escreve Emmanuel com 2 M, filho. Como é que ele sabe disso? Então o Chico fala que o pai dele foi um grande amigo dele, e ele relata que ele tem um carinho pelo pai dele, mas que ele tem esses desavenças. Ele falou, não pai, fica tranquilo que os irmãos lá da nossa cidade, eles vão dar um jeito e a gente vai comprar e tudo se resolve, né gente? Mas ele falou assim, o pai dele saindo, falou, não filho, fica tranquilo, não fica bravo, desculpa o que eu falei, e a hora que eu subir lá, você joga na cena, porque eu vou jogar os números para você. Eu vou cantar lá de cima e eu vou mandar os números para você. Então o Chico fala que é permitido pelo governo e ele joga. Então eu estou trabalhando aqui, trabalho honestamente, o dinheiro é bom. É lógico que a gente conquistando de forma honesta, né, meus irmãos? Tudo é bom, né? Então vamos continuar aí com o joguinho sem exagero, né? A gente pode continuar. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Sobre essa história que você contou de Daniel, Uhum. O momento que ele estava lá, que ele enfrentou os leões e tal,
É quando ele. É como se ele encantasse os leões e os leões não atacassem ele. É essa história. Ele conta na passagem bíblica, no livro de Daniel, que Deus coloca uma pedra na boca dos leões. Os leões não conseguem atacar ele. Pela fé e pela oração que Daniel teve. Entendi. Entende? Essa é a passagem, isso é o que está escrito no livro de Daniel. Ele coloca, no livro que eu li de Mateus, no livro de Daniel, ele não coloca encantamento. Ele coloca a palavra pedra. E aí, Deus coloca uma pedra na boca dos leões. E aí ele sai ileso. Às vezes eu confundi com alguma outra história. O encantamento? Eu acho que tem em alguma história que fala sobre o encantamento. Talvez também alguma versão. Uma versão, existem várias versões da Bíblia. A forma de falar, né? Isso. Tá, pode ser. Com curiosidade, Pode ser, que então. a gente, a Bíblia ela tem 480 mil alterações, traduções, formas de escrever que são interpretadas. Então, uma palavra ela pode mudar. Às vezes, pedra na boca do leão é a que eu li, é a que eu estudei. Pode ser que tenha outra versão que ela falou que encantamento. Pode ser assim. Verdade. Então, estamos nessa caminhada, nessa jornada entre busca do janeiro branco, equilibrar nossas mentes, equilibrar nosso caminho, colocar direcionamento na nossa vida. E aí, dentro dessa jornada, o que a gente pode fazer, o que a gente traz aqui de analogia que a gente pode fazer para que a gente esteja mais firme nessa jornada? Evita todas as doenças emocionais, que é o propósito. E aí a pergunta é o seguinte: qual que é o propósito do mundo? Qual que é o nosso propósito na vida? Como que o mundo está caminhando hoje? A gente vê pela estatística que o Brasil tem um cenário como prometedor. Mas o que a gente vai fazer para a gente sair desse cenário? Para a gente estar com a mente tranquila? E o que a gente pode fazer contra isso? Qual que é, também, outra pergunta, o nosso propósito? Qual que é o propósito de vida de cada um de nós? O que eu busco? Nós podemos ter várias atividades. Nós podemos ter, hoje eu tenho o objetivo, eu tenho como meta perder peso. Eu tenho como objetivo pagar todos os meus boletos. Tem uma prima minha que contou um negócio que é interessante. Ela falou assim: na sua vida, seja como um boleto, pois os boletos sempre vencem. Isso. Então vamos ser vencedor. Vamos ser vencedor com os boletos. Né? Sim, vence. Ou então vamos ser melhor, vamos vencer os boletos. Então vamos trabalhar mais para pagar os boletos. E para vencer os boletos. Mas brincadeira essa parte. Cada um de nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito de nós que estamos aqui dentro da casa espírita? Servir a Jesus? Posso falar por mim, esse é o propósito que eu busco. Então o convite é que a gente estenda esse propósito a todos que querem caminhar com a gente. E como que a gente serve a Jesus? Como que nós estamos hoje servindo a Jesus? Estou indo lá na casa espírita 2 vezes. Ok. Ou estamos fazendo caridade, de verdade. O que é a caridade? O que nós estamos fazendo com caridade? Uma palavra amiga, no momento que um amigo precisa da nossa palavra, é uma forma de caridade. Um alimento que o irmão de rua precisa. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de uma vez por mês participar de uma casa, que essa casa faz um trabalho tão bonito, que acolhe as pessoas que estão em situação de rua. O trabalho lá é maravilhoso, gente. Depois, se vocês quiserem, compartilhem, porque precisa de gente lá para ajudar, sabe? Nós estamos convidando pessoas. E tive a oportunidade de ser convidado, e lá está aberto para todo mundo que quiser. Depois eu passo o contato, quem quiser ir lá conhecer, fazer uma ajuda, está comprometido com o projeto. Coloca no grupo para nós. Pode colar? Beleza, vou mandar. Porque lá estão precisando, lá tem muitos moradores de rua, em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua, e também pessoas que se perderam aí às vezes no vício. E aí eles dão que não pagam, no café da manhã, produto de higiene, tudo, gilete para sua barba, dá roupa, produto de higiene, dá o banho, deixa tomar o banho lá, e aí faz a oração, faz o passe, eles participam do passe,
E aí depois tem o almoço. E aí tem algumas questões. Existem pensamentos, e a gente estava conversando sobre isso lá, existem pensamentos, e quais são os pensamentos? Isso é o assistencialismo. O que é o assistencialismo? Eu estou trabalhando e cuidando daquele que não está trabalhando. Está errado esse pensamento? Acho que não. Mas agora vamos olhar pela outra vertente, a vertente de quem está lá, quem está ajudando. Esse que falou que isso é assistencialismo. E se fosse o filho dele que tivesse perdido na droga? E se fosse ele que estivesse perdido na droga? Então, não existe certo nem errado, meus irmãos. Eu vejo que existem caminhos. E o caminho que nós estamos buscando dentro da casa espírita é a caridade. Porque fora dela tem salvação. Vocês sabem bem disso, melhor que eu talvez, né? Eu estou trabalhando aqui para fazer caridade. Tem mais tempo que eu já fiz mais, né? Então, mas eu pretendo chegar lá também. Mas fora da caridade não tem salvação. E a partir da caridade, nós conseguimos esse benefício de nos melhorar. E a partir da casa espírita, nós conseguimos a oportunidade de fazer nossa reforma íntima. E a partir do momento que estamos lá dentro do Ceciliarantes, dentro do Evolução 2000, mundos, ou dentro de qualquer outro lugar, nós temos o quê? A oportunidade de fazer, caminhar no propósito de servir a Jesus através de tudo isso. E lá a gente vê tantas histórias interessantes, né? E serve muito de exemplo para a gente poder olhar para dentro de nós. Cada história que a gente está lá, às vezes a gente acha que a pessoa está recebendo da gente, a gente está recebendo muito mais que ela. Hoje o cenário fora do ensinamento, que vocês compartilharam muito bem, meu filho não está na casa espírita, mas ele é bom, ele faz o bem. E a gente não está falando só de religião. O espiritismo é maravilhoso, a gente tem um conhecimento. Mas se ele está fazendo bem em qualquer lugar, você fez o seu trabalho com maestria. E mesmo se ele não estivesse fazendo bem, talvez você tinha feito o seu trabalho com maestria. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Cada um vai seguir aonde que acha que é o certo. Não é isso? A gente faz a nossa parte. Se o irmão vai seguir ou não, mesmo sendo nosso filho, a gente não sabe. É lógico que a gente quer que esteja na casa espírita, né? Mas todo lugar que faz o bem é muita bênção. Então, esse trabalho lá me tem suado muito bem. E o trabalho aqui no curso, a gente entra aqui, a hora que a gente pisa ali, é diferente, né? A gente entra, a gente já sente essa energia. Mesmo quem não é psicofônico e clarividente, a pessoa se sente bem e sai daqui leve, sai daqui bem. Então, mesmo os que não acreditam, convidem, mesmo os que vão debater vocês, falem de forma pacífica, sem ferir os conceitos, sem ferir as crenças, mas dê oportunidade de gotinha em gotinha para eles conhecerem um pouquinho mais sobre a gente, porque como a gente vem falando de Moisés, de Jesus, de Espiritismo sobre Allan Kardec e várias outras que estão vindo, é um passo que um dia todos nós vamos encontrar o mesmo caminho, o mesmo objetivo, que é o caminho de Deus. Então, isso é uma parte da nossa reflexão. Voltando para Daniel, o que Daniel tem a ver com a nossa vida, gente? Por que Daniel? A gente tem Emmanuel, a gente tem André Luiz. Então, por que Daniel? Porque Janeiro Branco nos traz o quê? Como que a gente, nessa jornada, a gente consegue trazer a clareza para a nossa mente? Daniel fazia o quê? Qual foi o primeiro desafio de Daniel? Lá no livro de Daniel. Alimentação. Como que anda a nossa alimentação hoje? No livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante, deixa eu ver se eu anotei ela aqui, mas eu acho que não, mas é pergunta 909. Poderia sempre o homem vencer com esforço suas más tendências? Sim, olha tanto dos Espíritos interessantes, olha a resposta. Sim, com esforço insignificante. O que lhe falta é vontade. Bem direto os Espíritos, não dá curva não, né? Poderia eu ser forte igual o Euripides, pegar 200 quilos na perna e... Não. E não desmaiar. Não desmaiar. Poderia eu, gente? Sim. O que me falta é vontade. Percebeu? Vontade.
E treino. Mas para me treinar eu tenho que ter vontade. Poderia eu ficar livre de toda a indústria alimentícia que hoje também se pode se transformar em um vício? Sim, o que me falta é vontade. É gostoso aquilo lá. Mas os espíritos eu acho que eles não estavam brincando não. É uma resposta bem séria. Sim, com um esforço insignificante. O que lhe falta é vontade. Parece que a resposta foi séria. Então, gente, podemos nós fazer dieta, não é dieta, foi corrigido, perdão. Podemos nós nos alimentarmos como o Daniel, que dieta é o nome que dá hoje, né? Vamos fazer a dieta dos 7 dias, dieta dos 30, então tem vários nomes comerciais. Então, se vocês quiserem fazer a alimentação de Daniel, que eu já fiz por 21 dias, há um ano atrás, que é maravilhoso, e eu tenho que ter mais disciplina para continuar fazendo, mas é um jejum. Hoje, muitos, em vez de chamar de Daniel, chamam de jejum de Deus. Porque o que come? Só o que Deus promove, lá da terra, lá da planta, lá da fruta. Será que a gente pode hoje fazer isso aí? Eu só como. Você só come isso. Tem que conviver mais com isso. Depois dá a oportunidade de a gente conviver mais. Né? Parabéns, de verdade, porque não é fácil hoje, sabe? É um desafio você ter uma alimentação saudável, né? Porque a alimentação não deixa de ser uma indústria, não é? É produzido em grande escala. E aquilo ali o que? O açúcar gera um vício. E qual que é uma das doenças também físicas, fora as doenças psicológicas que mais afetam a imunidade? Diabetes. E o que causa diabetes? Que é uma das que mais tem excesso de açúcar. Então, começamos a nos policiar e vamos seguir seu exemplo. E quem tiver a oportunidade, quem não estiver seguindo, com um esforço insignificante, nós podemos perder 5, 10 quilinhos, dá certo, pegar 200 quilos na perna, subir ela, dá certo, sem desmaiar. Sem desmaiar, gente. Mas Mas aí falta a vitamina, aí tem que pôr a vitamina B12, porque senão não dá pra gente pegar 200 quilos na perna. A Beth respondeu que temos que ter vontade e persistência. Vontade, persistência. E qual que é a fórmula mágica que vamos compartilhar a fórmula mágica aqui? Qualquer coisa que vocês quiserem aqui no plano material, nós vamos conseguir. Fórmula mágica, segundo o Espiritismo. Segundo Emmanuel. Mudar o pensamento? Disciplina, tá vendo? Então, com disciplina a gente tem o quê? Esforço, vontade, conseguimos atingir nossos objetivos. E isso aí, o primeiro ponto que a gente traz, essa analogia, é a primeira dificuldade que Daniel teve. Conseguir convencer as pessoas que estavam ali a fazer e permitir que ele fizesse esse jejum, e a gente ainda tem essa dificuldade, né? Porque a gente tem como, vamos em vez de, o que vocês acham que a gente fosse comemorar o aniversário? Então, em vez de ir na churrascaria, vamos fazer um banquete de alfaces e verduras ali. Meu sonho. Será que sonho da nossa Só vai a Cissa. Perguntar de verdade, o que você teve que ter disciplina para conseguir? Não. Você já veio com não, isso? Eu não gosto. Você não gosta, é muito maravilhoso. A gente já vem em outro nível, né? Ela já é mais evoluída Eu mesmo. tenho mais sorte, é porque eu não gosto. Eu não precisei me disciplinar. Maravilha, porque a gente que não gosta, eu estou compartilhando esse jejum de Daniel, não é dieta, jejum de Daniel, porque nesses 21 dias que eu fiz, eu recebi muita bênção. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de Daniel, que tem um exemplo de fé, porque eu me senti muito diferente, entendeu? E aí talvez pode servir para que a gente compartilhe isso, certo? E a gente começa a levar isso para o mundo e começa a andar numa vertente um pouquinho diferente, não é? Não é mesmo, irmãos? Minha filha fala que ela veio de Marte, porque tudo que é bom ela não gosta. Rapaz, me passa desde Marte, ela foi no canal lá aprender, ficar um tempo lá. E para mim eu tenho um desafio em vencer o açúcar. Não tenho vício em bebidas, outros tipos de coisa, mas o açúcar sim. Eu não tenho mais problema também nisso aí. Aí eu vou nas frutas secas. Mas graças a Deus a fruta a gente gosta. Mas... Então assim, compartilhar com vocês esse jejum de Daniel, uma alimentação, mas ressaltando o que? Nós, dito por Chico, nós, seres humanos, estamos no plano da matéria e ainda precisamos da matéria. Então a carne tem vitaminas que a nossa estrutura precisa.
Então, se nós formos adotar isso, é preciso conversar com um nutricionista ou fazer uma reposição através de proteínas, mas que de fato convido vocês, se tiverem interesse em experimentar esse jejum diferente e também pequenos hábitos no nosso dia a dia. Tira um pouquinho do doce que fica ali guardado no pote em casa, então tenta fazer refeição de noite saudável ou tenta comer até as 8 horas, depois das 8, não ingerir carboidrato, pequenos passinhos, pequenas doses que vão nos levar a outros patamares. Então é de pequeno em pequeno passo que a gente vai chegando onde a gente quer. E sobre a fé eu lembrei aqui de uma passagem que talvez faça sentido, se a gente tem algum desafio, que está nos faltando coragem. Tem um irmão muito querido que uma vez me disse: você quer encontrar o que você está buscando? Dá o passo que Deus vai pôr a escala. Dá o passo que Deus vai colocar a jornada para você continuar. E aí, a menininha de 5 anos perguntou para o pai: pai, o que é fé? E aí, o que ele respondeu? Como é que explica para o menininho de 5 anos o que é fé, né? Falou: filha, vamos ali no porão. Fica aqui na escada, filha, que aí eu vou desligar a luz. Aí ele desligou a luz e desceu. Aí lá embaixo falou assim: ô filha, você está me vendo? Não, papai, não estou te vendo não. Filha, você está me ouvindo? Sim, pai, eu estou te ouvindo. Tá, filha, então tá bom. Vou fazer o seguinte, filha, fica na pontinha da escada e pula que o papai vai te pegar. Para se enxergar nada lá embaixo, a filha confiou nele, pulou e o pai abraçou ela. E aí essa analogia que a gente faz com a nossa vida. Quantas vezes a gente está dentro do furacão, ou a gente está na borda do buraco escuro assim que a gente não vê nada. Essa é a fé. Que a gente vai dar um passo, que talvez nós vamos cair no buraco, mas lá naquele buraco Deus vai nos dar a mão, nos jogar para o outro lado do buraco, onde tem a luz. Essa foi a forma que o pai encontrou de mostrar para o menino o que era a fé. Achei interessante essa passagem de Maís Braga, que veio bem antes da gente, conviveu aí com vários conceitos de Kardec, de Chico. Então achei fantástica essa forma dela experimentar a fé, porque às vezes a gente está com medo de cair no buraco, só que a gente está pensando mais no buraco, mais no problema, mais no furacão, mais no boleto, mais na dor, do que no Pai. A dor vai passar. É certo que a dor vai passar. A gente está aqui nessa vida, vocês sabem muito bem, com uma passagem. Mas, às vezes ela demora a passar. Mas o problema vai passar. A dor vai passar. E a diferença que vai fazer para nós, para o nosso amigo que nos orienta, para o nosso anjo da guarda, que é ele que nos dá a mão e nos vai atravessar, a diferença é a forma que nós vamos passar por essa dor. A forma que nós vamos mostrar que a gente passou por ela sem reclamar. Não é proibido chorar. Às vezes chora. Mas que esses momentos de choro sejam muito menores que o nosso momento de alegria. Que mesmo na dor que a gente tem, fé que a gente vai passar, falar para o Pai, que o Pai vai olhar a gente como meu filho passou por todas as provas que eu dei para ele, e ainda ajudando, ainda fazendo caridade. E aí fica, esse é um dos convites que a gente deixa para a gente refletir aqui. E Daniel enfrenta, como está, a gente tem até meia-noite. Isso. Tranquilo. Tem mais uns minutinhos. Então, algumas outras questões de Daniel, a trapaça, quem que já foi traído, quem nós já fomos enganados. Daniel foi tramado contra ele. Foi tramado contra ele e conseguiram, até certo ponto. Porque ele orava 3 vezes ao dia. E o que Chico Xavier fala? Se soubéssemos o poder da oração, nós não passaríamos orando. Se soubéssemos o poder da oração, passaríamos uma vida inteira orando. Então, se Daniel com 3 orações ao dia conseguiu fechar a boca do leão, imagina se a gente passar uma vida inteira orando. Quanto tempo do nosso dia que a gente está conectado com a espiritualidade? Quanto tempo da nossa vida que nós estamos conectados com Deus? É igual
a gente falasse que hoje eu ia conversar com uma pessoa no Japão, se eu falasse isso há 40 anos atrás, que eu ia pegar um aparelho aqui e conversar com uma pessoa no Japão, as pessoas provavelmente iam me chamar de doido. Há 40 anos atrás, 4 décadas. Então, naquela época eu já estava vivo. Então eu vi essa passagem. E aí é a mesma forma, gente. A gente está conectado com o Pai, só que essa conexão com o Pai, ela ainda, a ciência, ela está trabalhando para caminhar. Existem várias provas, Allan Kardec foi um mestre em codificar todo o nosso espiritismo, mas a ciência ainda está codificando isso. Então, quando a gente conecta com o Pai, e aí a gente fala assim, em vez de um buraco, eu vou passar de cara, porque eu estou conectado com o Pai. Estou conectado com a solução do problema. Estou conectado com como que eu vou curar a minha dor. Mais cedo ou mais tarde, a minha dor vai ser curada. Como que eu vou encontrar com aquele meu anjo da guarda, aquele meu amigo que está me esperando do outro lado? Porque mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar com ele. E vai ser um abraço, porque nós vamos ter passado nessa vida com muita fé. Agora, de verdade, já deu tempo, eu vou só uma pequena passagem do Evangelho aqui, que realmente já deu tempo. E última frase de Chico. Ele falava o seguinte: cada porta que se fechou na minha vida, mais para frente, se mostrou que por aquela porta eu nunca deveria ter entrado. E já fechou uma porta para vocês? Para mim já. A minha primeira foi com o quartel, porque eu era doidinho para entrar no quartel. Ela foi a primeira. Ela falou: ó, aquele rapaz dali e aquele pessoal já está dispensado. E a gente foi dispensado, e isso aí foi ruim. Foi frustrante. Foi frustrante, mas isso é um problema pequeno, tem vários outros problemas. Então, várias portas já foram fechadas no nosso caminho, e essas portas que foram fechadas se mostram mais para frente na nossa vida, como disse o Chico, porque aquela porta a gente não devia ter entrado. E isso aí nos dá uma tranquilidade. A minha que fechou foi do exército, e hoje talvez nós vamos muito servir na outra exército. Talvez o exército do Pai, todos nós juntos aqui, não é mesmo? Então hoje eu estou mais feliz do que aquele dia daquela porta que se fechou. Então, minha última mensagem é o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, página 87. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas, os combates temerários, a paz, que não pode dar nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Convite, meus irmãos, que a gente saia vencedor e com glória. Muito obrigado por ter me ouvido, comentado aqui esse tempinho. Se alguma palavra que eu disse não fez sentido, peço que fique no meu sentimento, que é o coração de Jesus, que a gente caminha por ele. Jesus abençoe. Deixa eu só ler 2 mensagens aqui para você. Elizabeth, grande palestra, amei as suas explicações, tu está de parabéns, gratidão sempre. Ana Maria Lopes, excelente palestra, adorei, gratidão. Gratidão por você estar aqui, vocês moram aqui.